Boa noite. Boa noite. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. E vamos entregar o nosso culto a Deus, esse Deus maravilhoso que nós servimos, que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E essa primeira música que vamos cantar, ele diz que o nosso Deus, nosso Jesus, é a nossa estrela da manhã. E é esse Deus que nós viemos prestar um culto, é esse Deus que eu convido vocês a entregar o seu coração, entregar a Ele toda a gratidão do seu coração, reconhecendo quem esse Deus é. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Só a igreja declara: te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Obrigado, Senhor Deus. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te
manifesta o Teu amor e o Teu perdão, Senhor, nas nossas vidas. Tu és o nosso Deus, nós Te louvamos, Senhor. Esse culto é para Ti, as nossas vidas é para Ti. Por isso consagramos a Ti, Senhor. E dizemos, ó Deus, que Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és bem-vindo nas nossas vidas. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha manifestar a Tua presença, Senhor, em nós, mostrando o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Minha esperança não é
cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Os irmãos podem sentar. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a cada dia, meus amados, eu e você possamos estar focado e vivendo aquilo que Deus tem desejado para cada um de nós a cada dia das nossas vidas. Eu creio, meu amado, no poder da oração. Não sei o quanto você acredita que a oração é capaz de fazer, mas a Bíblia nos dá inúmeros exemplos de milagres, de coisas impossíveis que Deus transformou em realidade, porque uma ou um grupo de pessoas começaram a clamar a Ele. Um grupo de pessoas começaram a interceder. Então, meu amado, eu creio no poder da oração. Eu não sei o quanto você crê, mas eu quero convidá-lo da mesma forma a crer no impossível de Deus. O texto que eu vou ler, ele não trata assim especificamente de algo que Deus fez que era impossível de fazer, mas é uma oração. É uma oração, a oração de Salomão. E nesta oração, Salomão, ele deixa claro aqui que o poder de Deus está acima do entendimento humano, quando diz assim: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para os céus e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a Tua aliança de amor com os Teus servos, que de todo o coração
andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Meus amados, aquele momento Israel estava numa tremenda festa. Salomão pega o microfone daquela época e começa a falar para aqueles homens e mulheres: vamos orar, vamos interceder, vamos prostrar-nos diante do Senhor. Veja que Salomão se volta para Deus, mas também convida todo o povo a fazer da mesma forma. Eu gostaria muito que você fizesse exatamente isso, meu amado. Quem sabe há alguma coisa muito difícil por acontecer em sua vida, algo que você acha assim que nada pode resolver, um momento em que você fala assim: perdi todas as minhas esperanças, não há como tratar esse assunto. Saiba que nesse momento, meu amado, é que a oração fará toda a diferença. Coloque-se diante do Senhor nesse momento, ore mesmo que o seu coração esteja incrédulo, ore mesmo que você mesmo não tenha mais forças para fazê-lo, ore em todo o tempo, e eu creio que o próprio Deus alimentará a esperança em seu coração. Nesse caso, Deus cumpriu uma promessa feita a Davi, que o seu filho herdaria o seu trono. Eu não sei quanto a mim, eu sei quanto a mim, mas não sei quanto a você, mas eu creio que algo extraordinário precisa acontecer no seu viver. Há uma luta que você está atravessando, uma dor que está sentindo, algo que está incomodando o seu coração, a sua alma. São estas coisas, meus amados, que precisam ser colocadas diante de Deus em oração. Você pode fazer isso comigo agora, em nome de Jesus? Coloque diante do Senhor aquilo que está afligindo a sua alma. Querido Deus, nosso Pai, primeiramente, ó Deus, eu quero engrandecer ao Teu nome, eu quero louvar a Ti, eu quero exaltar ao Senhor com todas as minhas forças, ó Deus, com todo o meu entendimento, e declarar, ó Deus, que não há nenhum Deus como o nosso Senhor. Não há, ó Deus, em lugar algum, um Deus que se faz presente como o Senhor. Não há, Senhor, como nós possamos encontrar um Deus além de Ti. E eu quero Te honrar, ó Deus, porque um dia nós nos encontramos com o Senhor e abrimos o nosso coração. As lutas têm sido grandes, ó Pai, a dor tem sido imensa, tem sido pesado caminhar, ó Deus. Às vezes nós estamos desanimados, outras vezes sem qualquer esperança no coração. A fé, ó Deus, está esvaindo por entre as nossas vidas. Pai querido, o choro parece durar uma eternidade, mas, Senhor, eu quero trazer à minha memória a esperança que o Senhor oferece àqueles que Te temem, àqueles que confiam em Ti. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus agora, para que o Senhor dissipe qualquer mal, qualquer luta, qualquer dificuldade, fortaleça ao cansado, dê esperança ao aflito, enxugue a lágrima daquele que está chorando, esteja, Senhor, acompanhando aquele que sofre, em toda e qualquer situação, Deus, manifesta, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, ó Pai, diante do Teu povo. Estamos aqui prostrados porque precisamos de Ti, ó Pai. Não há remédio para a nossa vida a não ser, ó Deus, a Tua manifestação. Por isso eu clamo em nome de Jesus, ó Deus, venha agir em nossa caminhada, Senhor. Venha, Deus, intervir em nossos caminhos, ó Deus. Venha fazer a diferença em nosso viver, ó Deus querido, em nome de Jesus, Senhor. Faça algo diferente, ó Deus. Faça algo extraordinário. Um milagre, ó Deus, precisa acontecer em nossas vidas e nós dependemos exclusivamente do Senhor. Segura-nos em Tuas mãos, ó Pai, portanto, e cumpra as Tuas promessas em nossa vida, em nome de Jesus, agora e sempre, ó Deus. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Amém. Vamos participar, meus amados, na entrega dos nossos dízimos e ofertas, momento da dedicação ao Senhor.
Que você possa realmente fazer sempre o propósito de estar no altar de Deus, entregando a sua oferta, o seu dízimo, para que o Senhor seja engrandecido através de sua vida. Vamos então celebrar ao Senhor nesse momento com a entrega de dízimos e ofertas. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Tudo a Deus celebra-te.
Coloque-se diante de Deus mais uma vez, meu amado. Que Deus possa, de alguma forma, tocar o seu coração, tocar a sua vida, sua alma, seu viver. Quero pedir a Letícia que venha aqui à frente fazer uma oração pelas nossas vidas, pelo nosso viver. Pode vir aqui. Deixa o Espírito Santo conduzir você à presença do Senhor. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Ore agora em nome de Jesus. Ore pela mensagem que Deus irá trazer nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, primeiramente porque é da sua vontade. Em segundo lugar, Senhor, com a sua permissão, Pai. Cantamos, Senhor, louvores a Ti, Senhor. O Senhor sabe não somente aquilo que sai da nossa boca, mas aquilo que está em nosso coração e está em nossas mentes, Senhor. Ao Rei dos Reis, nós consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família, consagramos os nossos pensamentos, Senhor, o nosso falar, o nosso agir, Senhor. Em nome de Jesus, que todo o nosso ser seja controlado pelo Seu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, entristecer o Teu coração, Pai. Não nos deixe retornar, Senhor, aquilo que o Senhor nos libertou, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para o Teu melhor, para o Teu agir, para os Teus propósitos, Senhor. É verdade, Senhor, que muitos estão passando dificuldade. Amigos, irmãos, Senhor, em Nova Iguaçu, Senhor, lá na Baixada, Pai, em nome de Jesus, com essas chuvas, Senhor, até mesmo o pessoal de Petrópolis, Senhor, não somente no Brasil, mas irmãos na Ucrânia, Senhor, nos países, Senhor, onde não tem liberdade, Senhor, para Te louvar, para ir à Tua casa, para Te servir. Portanto, nós pedimos, Senhor, a Tua graça, Senhor, a Sua manifestação, o Seu consolo, o Seu renovo na vida de todos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, aproveitamos a oportunidade também de pedir perdão a Ti, Senhor. Perdão pelas vezes, Senhor, que não queremos vir aqui, Senhor, louvar ao Senhor, agradecer a Ti pelo ar que respiramos, Senhor. Percebemos, Senhor, com a questão da pandemia, da Covid, Senhor, como que é maravilhoso poder respirar livremente, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por aqueles pensamentos, Senhor, pelas atitudes, Senhor. Às vezes outros não veem, mas o Senhor está vendo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos também, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigada, Senhor, por aqueles que colocaram no seu coração o desejo, Senhor, de retribuir, Senhor, o Teu amor, Pai. É claro, Senhor, que o Teu amor a nós é através da Sua graça, Senhor. Mas em nome de Jesus, seja com aqueles que têm anseio também, Senhor, de trazer os dízimos e as ofertas, Senhor, mas estão temporariamente sem um emprego. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Senhor, às pessoas, Senhor. Agora, em especial, eu quero orar por aqueles que aqui estão, Senhor, cujos corações estão feridos, Senhor, cujos corações estão machucados, Senhor, cujos corações, Senhor, estão guardando, Senhor, ressentimentos, mágoas, temores, medos, Senhor, ansiedade, Pai, em nome de Jesus. O Senhor morreu na cruz, Senhor, levando a nossa vida, dando a sua vida por nós, nos trazendo, Senhor, vida plena e abundante, em nome de Cristo Jesus, que nós venhamos a ter essa vida plena e abundante, para testemunhar e testificar do Senhor a todos desse bairro, Senhor, que Granjas Cabuçu saiba que Jesus Cristo é o Senhor, é a verdade, é a vida, é a libertação, é uma nova história na vida de cada um, na vida desse bairro, e assim seja, Senhor, a começar em nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém.
Há uma necessidade de compaixão nesse mundo em que vivemos. Há o texto da Bíblia que é um rogo, um clamor por compaixão, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Compaixão também é o tema na Junta de Missões Mundiais para esse ano. Viva a compaixão. O tema dessa mensagem é vivendo em compaixão em um mundo cruel. Quero convidar você para ler a palavra do Senhor comigo, lá em Mateus capítulo 18, 23 a 35. Um texto que demonstra a compaixão de Deus em um mundo cruel e que nos convida também a viver através desta compaixão de Deus. Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, vai ser a leitura que nós vamos fazer nesta noite, em nome de Jesus. Texto, Mateus 18, a partir do versículo 23, vai dizer assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, meus amados, lhe fará também o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vivendo em compaixão em um mundo cruel. Queremos hoje falar, meus amados, a respeito de perdão. Quem sabe esse seja um dos mais difíceis assuntos a serem abordados em uma mensagem. A complexidade, meus amados, nas mais diversas situações que envolve a necessidade de perdão são enormes. A verdade é que tem muita gente machucada porque alguém lhe ofendeu, porque alguém lhe fez algum mal em determinado momento no passado. Às vezes somos nós quem temos causado mal a alguém, ou que fizemos algum tipo de ofensa, a alguém próximo de nós.
A verdade é que nós costumamos carregar cargas muito grandes, pesadas, enormes sobre as nossas vidas, em nossos corações. Coisas, meus amados, que não têm feito bem para ninguém, mas mesmo assim insistimos em carregar tais coisas. São pesos enormes e pesos que atrapalham o fluir de Deus em nossas vidas, meus amados. É isso mesmo. A falta de perdão, ela bloqueia o agir de Deus na vida de alguém, na sua vida também, meu amado. Por um lado, todos nós almejamos o perdão de Deus, não é verdade? Quem aqui dispensaria o perdão do Senhor? Todos nós erramos, todos nós caímos em ciladas, todos nós vacilamos e queremos que Deus nos absolva. Agora, por outro lado, quando o assunto é liberar o perdão para alguém, parece ser a coisa mais difícil do mundo. Até mesmo em alguns momentos julgamos ser coisas impossíveis de acontecer. Muitos de nós estamos naquela fase ou naquela era do olho por olho, do dente por dente, ou daquela expressão que diz do toma lá, dá cá, aqui se fez, aqui se paga e assim por diante. O fato é que achamos mais do que justo cobrar daqueles que nos devem, mas ao mesmo tempo queremos ou achamos que merecemos o perdão pelas dívidas que nós temos na vida. Então há muito mal entendido a respeito desse assunto, e pior ainda, meu amado, o perdão ou a falta do perdão tem feito com que muitos de nós guardemos mágoas profundas em nosso coração, coisas que nós estamos aí carregando, como falei, ao longo da nossa vida. Mas se nós queremos ver Deus agindo em nosso meio, uma das coisas que precisamos tratar é o perdão. Perdão nos mais diversos relacionamentos que nós temos vivido nesta vida, nesse mundo, meu amado. Eu abro um parêntese aqui para lembrar a você, quando o povo de Israel fazia o que não devia, seja o grupo inteiro ou parte do povo, Deus parava eles, Deus não prosseguia, Deus não continuava, Deus não avançava com o povo, até que aquela situação fosse resolvida. E eu fico pensando, meu amado, de uma maneira específica, a igreja, talvez isso aconteça conosco, mas também de uma forma muito direta a você. Possivelmente é isso que tem acontecendo em seu viver também. A vida para quando há falta de perdão. Esse texto, meu amado, fala sobre como funciona o perdão no reino de Deus. O perdão no reino de Deus não funciona como nós queremos, não funciona como nós almejamos, não funciona como nós pensamos que funciona. A Bíblia é que decreta como as coisas devem ser. E ele começa, se você for um pouquinho mais atrás, com uma pergunta aleatória feita por Pedro. Ele fala para Jesus: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Até 7 vezes, Senhor? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Em seguida, então, Jesus resolve contar a história que ilustra esse sermão. A história que se baseia o sermão sobre a compaixão de Deus em um mundo cruel. Então ele começa citando o reino de Deus, e fala que o reino de Deus é comparado a um rei que resolveu prestar contas com os seus servos. É o rei, então, deixando a sua posição majestosa e indo até os seus súditos para acertar as contas, para colocar na ponta do lápis tudo o que precisa ser colocado. Então a história que nós vemos aqui, meu amado, ilustra o relacionamento de Deus conosco, o rei com o seu povo, Deus com cada um de nós.
pois todos nós, saibam disso, todos nós somos devedores a Deus. E Deus então é este rei que vem prestar conta com cada um de nós. O Senhor não hesita, meu amado, no texto, em agir com compaixão em momento algum. Pelo contrário, Deus ele está sempre disposto a agir desta maneira. E nós, como aquele servo devedor, saímos da história com toda a dívida de pecado que nós temos, perdoada pelo Senhor, por causa da compaixão de Deus sobre nós. Então, no instante em que o servo que foi perdoado deixa a presença do rei, ele imediatamente encontra-se com um amigo próximo, com um conservo, com alguém que era igual a ele, alguém que fazia as mesmas coisas que ele, só que o seu amigo lhe devia determinada quantia. Essa quantia que o amigo dele devia era muito menor se comparada com a dívida que ele tinha com o rei. E sem considerar então o que o rei fez por ele, aquele homem começa a pressionar o seu amigo. Ele coloca, e o texto fala que ele pega-lhe pelo pescoço, pressiona-o para que ele pagasse aquilo que ele lhe devia. E mesmo diante de sua humilhação, diante daquele amigo, o homem que foi perdoado, não demonstra qualquer compaixão por aquele que lhe está próximo. Violentamente, meu amado, ele agarra aquele homem, coloca-o contra a parede e manda que ele pagasse o que devia. As pessoas estavam olhando ao redor, muita gente estava ao redor, conhecidos dos dois, e aquelas pessoas que estavam ao redor ficaram muito tristes com aquela atitude inesperada de falta de compaixão. E eles então vão contar ao rei aquilo que aconteceu. O rei, vendo a má atitude de quem acabara de experimentar pela compaixão o perdão, logo reverte a sentença, fazendo com que aquele servo mau ali não somente pagasse a sua dívida, mas que fosse profundamente castigado por aquela atitude de falta de compaixão. Meus amados, Jesus aqui está contando uma história para mim e para você a respeito de como que nós devemos lidar com o perdão. Essa é a verdade. Veja o que ele diz em outro texto, lá em Mateus, no capítulo 11, ele diz: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. E quando Pedro pergunta quantas vezes deve alguém perdoar o seu próximo que errou contra ele, Jesus responde que na verdade nós devemos estar sempre dispostos a perdoar. É o exercício da compaixão, meu amado, é o exercício da misericórdia. Assim como Deus teve esta compaixão para conosco, de igual forma nós devemos tê-la com o próximo. Então o texto revela algumas grandes verdades que precisamos pontuar para mim e para você nesse momento. A primeira verdade é a respeito da grande dívida que eu e você temos para com o Senhor. Versículos de 24 e 25 eu quero repetir para você. Aliás, 24 e 25, isso. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Meus amados, há duas realidades que nós encontramos nesse texto. A primeira é a mais óbvia e eu já disse: nós temos uma grande dívida com o Senhor. Cada um de nós somos devedores a Deus. A história desse texto conta a realidade, portanto, de cada um de nós. Assim que o rei começou a acertar contas, foi trazido à sua presença alguém então que lhe devia não qualquer quantia, mas uma grande soma de prata, de dinheiro.
Alguns dizem que tal quantia correspondia a 47 quilos de ouro nessa época nossa. A comparação, meu amado, não é colocada aqui por acaso. É para dizer, na verdade, que a dívida seria impossível de ser paga. Porque é exatamente assim, meu amado, que nós somos para com o nosso Deus. Nós temos uma grande dívida, maior do que nós podemos imaginar. Uma dívida que está relacionada com os pecados que nós cometemos durante toda a nossa vida contra o Senhor. Durante essa nossa vida, meus amados, nós acumulamos pecados e mais pecados, e chega um momento em que essa conta fica alta demais, algo impossível a ser pago. Então essa é a primeira realidade, nós temos uma grande dívida com o Senhor. Agora o problema se agrava ainda mais quando nós olhamos para a segunda realidade, e a segunda realidade é que nós não temos como pagar essa dívida. Não temos recursos, formas, jeito, maneira para pagar a dívida que temos com o Senhor. Por mais rico que o servo do texto fosse, ele não conseguiria abonar tal dívida. O texto fala dizendo como ele não tinha condição de pagar. É muito claro aqui, meu amado. Então isso aponta para a realidade espiritual de todos nós. O pecado que temos acumulado ao longo de nossas vidas acumulou uma grande dívida que nenhum de nós temos como pagar. Nada que eu e você possamos fazer resolve esse problema que nós enfrentamos. E a consequência natural da situação em que aquele servo se encontrava era assim como é uma a situação em que todos nós nos encontramos. Num primeiro momento, aquele senhor o condena, ordena que ele, a sua mulher, seus filhos, tudo o que possuía, fosse vendido, e quem sabe assim a sua vida de escravo durante anos e anos e mais anos, pudesse pelo menos diminuir a dívida que ele tinha contra o seu senhor. O que eu vejo aqui é que o preço a ser pago ali naquele momento, era a vida daquela própria família, daquele homem, daquela mulher e dos seus filhos. Mas nesse instante, meu amado, algo acontece. Aquele servo, eu não sei qual foi a motivação que o fez agir da forma como agiu. Aquele servo resolve prostrar-se diante do rei e clamar por perdão. Aquele servo tirou da manga uma carta que talvez qualquer um de nós ficássemos assim a perguntar. Aquele homem prostrou-se dizendo: eu rogo pela minha vida, pela vida da minha família e dos meus filhos, pelo perdão. Que haja compaixão do rei em relação à minha família. Eu acredito, meu amado, que seja esse o caminho, quando nós estamos diante de situações as quais nós não temos como resolver. Quando nós estamos diante de situações que não tem como resolver, não há outro caminho, meu amado, senão prostrarmos diante do Rei, do Senhor Jesus, e clamarmos por uma solução. E quando fazemos isso, nós descobrimos uma segunda coisa. Nós descobrimos quanta compaixão Deus dispõe a derramar sobre a vida humana. Eu quero ler para você o versículo 27. Então você lembra no contexto, o servo prostrou-se e clamou ao rei. E o versículo 27 diz: o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Apesar então da grande dívida que ele possuía, o servo descobre uma direção para se livrar da dívida.
E ao prostrar-se diante do rei, ele se depara com a compaixão do seu Senhor. Compaixão, meus amados, é quando alguém se identifica com o nosso problema e se propõe a ajudar. É diferente da empatia. Quando alguém tem empatia pelo outro, ele está pensando ou sentindo a dor do outro. Agora, a compaixão, meu amado, ela é um sentimento que vem acompanhado por uma solução em resolver o problema, em livrar da circunstância em que se está envolvido. Então, o problema que todos nós temos aqui foi relatado. Nossa dívida com Deus é enorme e nós não temos como pagá-la. E diante desses fatos, meus amados, Deus está agindo com compaixão para com todos aqueles que se prostram perante Ele e pedem o perdão. Então o rei teve compaixão do seu servo, uma compaixão que fez com que ele cancelasse uma grande dívida e o fizesse sair livre daquele momento. O rei perdoou o seu servo, liberou daquela dificuldade. É exatamente isso, meu amado, que o Senhor faz com cada um de nós. A sua compaixão é grande demais, é tão grande que Ele esquece que um dia nós éramos devedores, nós éramos pecadores. As nossas ofensas que fizemos contra Deus, meus amados, são perdoadas por causa da sua grande compaixão. E a atitude que nós temos para isso é a mesma que teve aquele servo: prostrar-se e clamar. Alguém que se prostre e clame diante de Deus, verá os efeitos da compaixão de Deus sobre a sua vida, perdoando e cancelando os pecados que comete contra o Senhor. Meus amados, quando eu lembro do meu passado e vejo que quão longe do Senhor eu andava, e via quantas coisas erradas eu fazia, e via quantas coisas que desagradavam a Deus eu fazia, eu fico pensando: Deus, eu não mereço o que o Senhor fez por mim. Mas aí o meu coração se lembra que não foi eu quem fiz, foi o Senhor realmente. O Senhor agiu com perdão, com compaixão sobre a minha vida. Agora, meus amados, o texto traz uma provocação diante dos fatos. A realidade que nós vimos até agora é muito clara. Nós temos uma dívida enorme e não há como pagarmos. No entanto, o Senhor, com a sua compaixão, cancela as nossas dívidas de pecado. É onde entra agora a provocação. A provocação pode ser encontrada em outros momentos na Bíblia, inclusive aqui, e também na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, em determinado momento, vai dizer assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E a provocação que eu vejo aqui, meus amados, é que o desafio de abrir mão da ofensa que alguém nos fez é necessária. O desafio de abrirmos mãos da ofensa que alguém fez contra nós é mais do que urgente em nossos viver. Quero ler para você os versículos de 28 a 30. Ele diz que o servo, quando saiu daquele ambiente em que foi perdoado pelo rei, encontrou-se um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Algo estranho e reprovável aconteceu no momento em que aquele servo saiu da presença do rei. Ele encontrou-se então com esse amigo que lhe devia muito menos que em comparação ao que ele devia ao rei. Mesmo assim, ele encosta o amigo na parede, querendo que ele pague a sua dívida. Como alguém, meu amado, que acabou de experimentar os efeitos da compaixão do rei, pode
não agir da mesma forma. Como alguém que teve uma dívida tão alta cancelada, ao ver que o seu irmão, ao ver que o seu amigo lhe devia muito menos do que ele mesmo, não consegue lhe conceder o perdão. O amigo que estamos aqui nesse texto implorou pelo perdão, tal qual ele fez com o seu Senhor. Implorou-lhe pelo perdão, mas ele não quis saber. Castigou-o terrivelmente, até que o outro pagasse-lhe toda a dívida. Eu vejo, meus amados, quão triste é saber que, apesar então de receber o perdão de Deus, nós ao mesmo tempo cobramos daqueles que nos devem, cobramos as ofensas que alguém nos fez. E por que não perdoamos? Por que não agimos de compaixão também? Por que não nos empoderamos da misericórdia que um dia o Senhor teve conosco e não desejamos o mesmo para as pessoas que estão ao nosso redor? Por que os nossos corações muitas vezes se trancam para libertar ou para entregar o perdão? O desafio, meu amado, do texto é poder vencer o nosso orgulho, o nosso direito de vingança, deixar de lado a dívida que alguém tem conosco, o prejuízo que alguém trouxe para a nossa vida. Isso que, meu amado, é exercer a compaixão, mesmo quando o outro nos trouxe tão grande mal. É perdoar, mesmo que o outro sequer mereça a nossa atenção, muito menos o nosso perdão. É encerrar as contas devidas, porque o outro não tem condição como pagar aquilo que fez contra nós. Ninguém, meus amados, gostaria de ver as suas dívidas, ter as suas dívidas de volta, só porque não concedeu o perdão.